pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje nós iremos conversar um pouco a respeito de algumas metodologias que o médico veterinário preocupado com sua atuação profissional, tanto no presente, mas principalmente no futuro, deve estar atento. Essas metodologias dizem respeito à educação em saúde, cuidados de saúde, pesquisa e a própria regulamentação de saúde. Médico veterinário do futuro? É isso mesmo. Segundo o relatório conduzido pela OECD, que são as Organizações para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, através de um relatório denominado The Future of Work do ano de 2019, ou seja, o documento mais recente com relação a essa temática da empregabilidade ou dos empregos do futuro. Então, olha que dado interessante, ele diz que cerca de 14% dos empregos existentes hoje irão desaparecer devido à automação em 15 a 20 anos, certo? E 32% desses empregos irão mudar radicalmente. O Brasil atualmente ele não faz parte da OCDE, dessa organização que propôs essa pesquisa, e também, na verdade, inclusive ele não foi nem utilizado dentro da métrica que eles estabeleceram para fazer essa pesquisa. Contudo, o Brasil recebe influência direta dos grandes países desenvolvidos que compõem esse grupo. Para quem não se sentiu contemplado, porque o Brasil não compõe o núcleo onde foram realizadas as pesquisas, o Banco Mundial, através de um outro documento denominado Changing Nature of Work, também do ano de 2019, acaba endossando esse argumento, acaba promovendo ainda mais essa temática da empregabilidade, e como o Banco Mundial ele acaba tendo uma inserção no mundo todo, é claro que é válido tudo aquilo que o Banco Mundial diz, entende? Nesse documento, a gente acaba criando uma nova concepção a respeito do que pode significar uma quarta revolução industrial e como essa quarta revolução industrial pode impactar diretamente as atividades ou as novas atividades que serão desempenhadas por esse profissional e principalmente as atividades que deixarão de ser desempenhadas ou deixarão de existir. É difícil prever com exatidão quais serão as atividades impactadas, mas nós já vemos grandes avanços da automação na medicina veterinária em áreas como anestesiologia, através do monitoramento de parâmetros, das análises clínicas, né? Nós temos diversas máquinas hoje que já fazem uma análise de diversas amostras simultaneamente, em diversos tipos de análise diferentes, na nutrição animal, no diagnóstico por imagem, cada vez mais também no diagnóstico molecular e serológico, né? Ou seja, o profissional está sendo requisitado cada vez menos nos processos de execução, de como fazer as análises, de como fazer os processos, e cada vez mais requisitado em saber interpretar, saber conduzir, saber desenvolver novas metodologias, novos projetos. Então é em cima disso que muito provavelmente os profissionais serão cada vez mais demandados. Com relação à saúde pública veterinária, já se vem avançando muito com relação à informatização dos sistemas, tanto dos sistemas de monitoramento quanto dos sistemas de fiscalização. E muito também vem se trabalhando para que cada vez mais nós tenhamos modelos baseados em Big Data, que a gente possa ter uma análise rápida dos dados, cada vez mais recepcionarmos a notificação e termos um tempo de resposta menor às emergências e a qualquer situação em saúde. Se você nunca parou para pensar sobre estas questões, é uma boa hora para começar a pensar sobre isso, não acha? Falando nisso, o futuro já é uma realidade para a medicina veterinária. Vamos esclarecer isso. Pessoal, é importante que fique claro que ultimamente não se pensa mais numa formação acadêmica ou numa formação profissional médico-veterinário que não esteja alinhado com a concepção de saúde única, seja em qualquer área da medicina veterinária, na clínica médica, na biotecnologia, na reprodução de animais, na própria saúde pública. Então, se você é médico veterinário e ainda não internalizou essa concepção, esse conceito, é hora de começar a correr atrás disso. Não há como pensar em atuação profissional no futuro sem ter a saúde única como ferramenta consolidada na tua prática diária de atuação, na tua rotina de trabalho. E é exatamente buscando entender como trabalhar com saúde única que nós iremos explorar essas metodologias diferenciadas. Vamos lá?
Então, para quem tiver interesse, quem quiser aprofundar um pouquinho mais essa pesquisa, aqui embaixo na descrição do vídeo eu deixei diversos links de alguns materiais que eu utilizei para trazer para essa nossa conversa de hoje. Se você tiver interesse, dá uma conferida lá depois, ok? Percebam, historicamente, essas metodologias vêm surgindo no decorrer do tempo, buscando se adequar às realidades momentâneas, com o objetivo de resolver algumas situações e alguns problemas daquela comunidade, naquele ambiente, naquele tempo em questão. Assim, há anos atrás, por exemplo, o conhecimento ele não era tão compartimentalizado como a gente conhece ou como a gente percebe ele hoje em dia. Muito pelo contrário. Naquele famoso exemplo da Grécia Antiga, por exemplo, nós tínhamos o conhecimento diversificado, onde a saúde conversava muito com a matemática, que conversava com a filosofia e que conversava com a astrologia, e tudo isso se formava num bloco único do conhecimento. Sendo assim, a sociedade acaba evoluindo cada vez mais e cada vez mais se tornando mais complexa, mais imediatista, e a partir de então surge um movimento que acaba compartimentalizando os conteúdos em disciplinas específicas, até para que aquilo pudesse ser mais aprimorado. Quando a gente estabelece um foco maior naquilo, a gente consegue evoluir mais rapidamente naquilo, a gente consegue utilizar aquilo como uma ferramenta muito mais rápido. E essa compartimentalização do conteúdo, do conhecimento, é o que nós vamos chamar da esfera disciplinar do conhecimento. Então olha só, nesse esquema inicial nós vemos uma esfera aqui, que representa a disciplina. E essa disciplina ela pode ser a genética, por exemplo, a biologia, a própria medicina veterinária, a medicina, a física, a engenharia, a filosofia. Cada uma dessas foi compartimentalizada com o objetivo específico próprio de estudar alguma coisa. Então cada uma delas tem um objetivo específico. Em seguida, eu vou apresentar a vocês um outro tipo de metodologia que busca agora congregar todas essas disciplinas com um objetivo específico também, certo? Vamos voltar lá para o esqueminha para a gente entender isso melhor. Nós não temos mais uma esfera somente, agora nós temos 3. E cada uma dessas esferas continua representando uma disciplina, certo? Nós podemos colocar aqui a medicina, a enfermagem e a nutrição, porque fica mais fácil dentro do exemplo que eu vou colocar. E o objetivo dessas 3 disciplinas aqui é a saúde de um paciente. Cada uma dessas disciplinas vai atuar de forma objetiva para que a saúde do paciente seja atingida. Porém, muito importante aqui é que cada uma delas vai trabalhar de forma isoladamente, dentro do seu núcleo de conhecimento, não vai compartilhar informações específicas dentro do seu rol de conteúdo com as outras profissões. E esse tipo de modelo é o que chamamos de modelo multiprofissional. São as intervenções multiprofissionais, as estratégias multiprofissionais ou multidisciplinares, quando nós congregamos diversos profissionais diferentes para resolver pontualmente questões onde nós necessitamos de percepções diferentes em pontos diferentes de um mesmo problema. A partir de então, a sociedade cada vez mais robusta, mais complexa, crescendo, e principalmente com a influência da tecnologia, acaba encontrando e enfrentando os novos desafios que não conseguem ser tão bem solucionados dentro de uma perspectiva disciplinar ou dentro de uma perspectiva multidisciplinar ou multiprofissional. Então, a partir de então, surge uma nova perspectiva, uma nova metodologia de trabalho. Sendo assim, o objetivo agora é munir os esforços multidisciplinares, multiprofissionais, em um objetivo comum e congregado. Anteriormente, nós vimos que tinha um objetivo geral, que era a saúde do paciente, porém cada uma das disciplinas que compunham a equipe multidisciplinar tinha um objetivo específico dentro do objetivo geral, que era a saúde do paciente. Agora, o objetivo é comum para todas as disciplinas que compõem a equipe multiprofissional. Agora nós iremos ser apresentados ao que chamamos de modelo interdisciplinar. Então, como vocês conseguem perceber aqui pelo esquema, nós temos 2 esferas, cada uma dessas esferas representando uma disciplina, e percebam como elas congregam, Como há uma intersecção entre as 2 esferas. E é exatamente essa intersecção que é denominada de
junção interdisciplinar. Eu vou colocar aqui 2 exemplos para a gente facilitar, olha, a biologia e a informática, certo? Então, através da junção interdisciplinar da biologia com a informática, nós temos uma nova concepção, uma nova área que é denominada de bioinformática. E é através dessa nova concepção, dessa nova ideia, que nós vamos conseguir atingir o objetivo em comum, certo? Isso pode acontecer com diversas outras disciplinas. Por fim, nós chegamos a uma sociedade, atualmente, completamente moldada pela globalização, dentro desse contexto tecnológico também. E isso, é claro, nos rendeu grandes desenvolvimentos humanos, grandes desenvolvimentos econômicos. A qualidade de vida hoje é completamente diferente de 20, 30 anos atrás. Porém, grandes desafios estão sendo encontrados, grandes desafios estão pela frente. Se a gente não perceber esses desafios como possíveis problemas e se não enfrentarmos isso com a devida seriedade, esses problemas podem crescer ou eles podem surgir e impactar agora não só uma localidade, uma região, mas todo um globo e não a vida de poucas pessoas, mas a vida de milhões e milhões de pessoas. E resolver essas questões, esses desafios que transcendem o território dos países, acaba tendo um complicador ainda maior por conta da cultura de cada país, por conta dos processos regulatórios dentro de cada país, a própria religião, os modelos políticos, o regime político de cada país. Isso vai ser, com certeza, um limitador para a gente enfrentar grandes situações, grandes problemas globais, por exemplo. E a gente pode dizer com certeza que é em cima dessa proposta que surge uma nova metodologia, que é uma metodologia transdisciplinar. É importante deixar claro, pessoal, que esse modelo de trabalho, ele pode e deve ser utilizado a nível local, regional, nacional ou global. Não é o território que vai definir a aplicabilidade de uma metodologia, e sim a complexidade do problema, a complexidade de uma situação específica. Olha que interessante. Aqui agora no esquema nós estamos vendo duas esferas dentro de uma esfera maior, dentro de um círculo maior. As 2 esferas representam o que a gente antes estava considerando como o campo interdisciplinar do conhecimento, e a esfera maior nos diz agora que, além de compartilhar o conteúdo entre as disciplinas, de compartilhar as informações e a proposta de trabalhar junto, né, idealizar tudo aquilo, nós vamos agora compartilhar inclusive as habilidades específicas de cada um dos profissionais que compõem aquele quadro. Então é imprescindível, nesse caso, que os profissionais que compõem as equipes transdisciplinares estejam aptos a estarem frequentemente reaprendendo, aprendendo novos conteúdos, novas práticas, colocando em prática efetivamente esse conteúdo. E é importante deixar claro aqui, e é muito fácil para nós vincularmos essa disciplina a já que somos profissionais, a uma disciplina profissional, por exemplo. Mas dentro da transdisciplinaridade, as disciplinas e os contextos, eles ampliam ainda mais. Então, nós não estamos falando mais só a nível técnico, de conhecimento técnico, mas nós congregarmos o conhecimento técnico com os saberes da comunidade, com a execução desses saberes através da comunidade, dos esforços políticos, isso tudo é transdisciplinar. E eu consigo, a partir de então, identificar uma nova situação que precisa ser trabalhada e que será trabalhada com todos esses elementos com um objetivo comum. Isso é um objetivo transdisciplinar. Eu sei que não é tão simples assim a gente entender esse contexto da transdisciplinaridade, mas eu trouxe um material bem bacana aqui que pode clarear isso pra gente. Eu vou postar aí para vocês. Eu vou tentar explicar o projeto o mais rápido possível que eu consigo. Então vamos lá. A Universidade de Basel tem um projeto de extensão que é conduzido no interior da África, nessa região chamada de Tchad, certo? E lá os médicos, eles estavam enfrentando uma emergência, vamos assim dizer, de raiva. Constantemente, a prevalência dos casos de raiva era muito presente, raiva em humanos. Então, os médicos começaram a perceber que, além disso, existia a grande prevalência de cães. Isso é o mais óbvio dentro da estratégia de controle de raiva, que nós temos que fazer vacinação dos cães para diminuir os casos humanos. Perfeito. Sendo que em Chad, devido ao orçamento muito pequeno
do governo, era preferível que o governo fizesse a vacinação de humanos do que a vacinação massificada dos cães. Sendo que os profissionais acadêmicos da Universidade de Basel que estavam lá no local não estavam conseguindo identificar a grande efetividade da ação, se aquilo realmente era interessante. Então eles começaram a propor, e para eles começarem a propor uma nova estratégia, eles unificaram a academia da Universidade de Basel com os médicos locais, com os médicos veterinários locais, com a comunidade rural, porque a atuação foi mais numa comunidade rural, com os líderes de comunidade, os políticos da região, e eles desenvolveram uma nova estratégia. Então, o sistema de saúde agora, quando fosse fazer a vacinação das pessoas para a raiva, eles utilizariam a mesma logística para fazer a vacinação de pessoas e fazer a vacinação de animais. Com isso, eles conseguiram economizar no tipo de logística, nos processos de refrigeramento, na cadeia do frio da vacina, garantir uma vacina de maior qualidade. Eles conseguiram otimizar, visto que os profissionais que estavam dentro do comboio, que iriam fazer a vacinação, tanto o médico, quanto o veterinário, quanto o enfermeiro, quanto a própria sociedade, todos eles juntos iam fazer a massificação da vacinação. Então, não era segregado e eles conseguiram diminuir os custos de realizar as ações, conseguiram números incríveis de vacinação de cães errantes e domiciliares e também vacinaram as pessoas. Além disso, também faziam procedimentos profiláticos, educação em saúde, educaram a comunidade se tornou responsável cada vez mais por estar mantendo aquela situação. Então, foi um projeto muito incrível. Com esse projeto fica muito mais claro para a gente o que significa a transdisciplinaridade, né? Então o médico, ele não vai ficar confortavelmente executando as atividades que dizem respeito somente à medicina. O médico veterinário também não, o enfermeiro também não. Todos eles vão agir, eles vão compartilhar habilidades que antes eram ditas habilidades específicas. Então, dentro da transdisciplinaridade, temos pessoas com potencial de ensinar, de trabalhar juntos, de compartilhar conteúdo e habilidades é essencial e é uma das únicas formas que nós temos hoje de trabalhar problemas muito complexos. A saúde única, pessoal, é uma temática essencialmente transdisciplinar. O desafio agora é encontrarmos a melhor forma, a melhor estratégia para atuarmos juntos. A emergência de problemas tão complexos como o que nós enfrentamos atualmente vai exigir provavelmente uma atuação transdisciplinar. Então nós temos hoje a emergência de pandemias globais, que é um risco para todas as populações, os riscos da segurança alimentar a nível global, a resistência a antimicrobianos, mudanças climáticas e a própria regulamentação internacional entre os países. Então a aplicação da transdisciplinaridade nesses exemplos citados anteriormente provavelmente terá um caráter expansivo, com atuações que poderão iniciar a nível global, mas que irão refletir também a nível regional e a nível local. E talvez, a trabalhar a transdisciplinaridade a nível local, nós consigamos refletir isso e expandir isso para níveis regionais, nacionais e até mesmo globais, a depender da eficiência com que nós tratamos tais termos. Principalmente em situações como a clandestinidade na produção e comercialização de alimentos, o tráfico de animais, buscar tornar o agronegócio cada vez mais sustentável, a garantia do bem-estar animal, a promoção da economia circular. O médico veterinário do futuro é um profissional capaz de trabalhar em equipes inter, multi e transdisciplinar. Buscar uma formação profissional e acadêmica que garanta essas habilidades específicas será essencial. O futuro da medicina veterinária é transdisciplinar. E o seu, qual é?